presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. Bom dia, povo de Deus, graça e paz, muito bom dia. Sejam bem-vindos à nossa live devocional. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, sejam bem-vindos, vamos nos achegando. Bom dia, Shalom, Mandai, muito bom dia, seja bem-vinda. Aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Graças a Deus, bom dia, sejam bem-vindos. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Glória a Jesus, glória a Deus. Muito bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais uma live devocional. Nosso propósito. Estamos aí firmes no propósito, unidos como igreja, juntos aqui como família, na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma dedicação, buscando a presença de Deus, com continuismo, com disciplina, com resiliência, né? Estamos aqui porque cremos no propósito de Deus para as nossas vidas, cremos que o Senhor está operando, está fazendo algo novo e nós não vamos perder aquilo que Deus está fazendo. Bom dia a todos, bom dia, irmã Sônia, querida, muito bom dia. Gilmara, Deus abençoe. Luana, seja muito bem-vinda, minhas irmãs, meus irmãos. Irmã Thaís Camargo, bom dia. Irmã Du, bom dia. Rafa, bom dia a todos, a todas. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, irmã Dai dos Reis. Manda aí os links nos grupos, nas famílias, para os amigos. Vamos agora ter o nosso tempo devocional, o nosso tempo com Deus, né? Continuismo, disciplina, é o que Deus tem nos dado, né? Para estarmos aqui na fonte. Ontem recebemos uma palavra poderosa e Deus nos disse, né? Uma das palavras que Deus nos disse ontem: vai na fonte, meu querido, vai na fonte buscar, sabe, assim, a verdade, vai na fonte buscar a presença, vai na fonte buscar força para a sua vida. E glória a Jesus por isso. Amém? Estamos caminhando no nosso estudo bíblico
a respeito da Páscoa, estamos vendo ali a jornada de Jesus que antecedeu, né, o seu sacrifício, como o Espírito Santo conduziu Jesus, né? E hoje eu quero ler com você no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 14. Ontem nós lemos até o 13, né, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E nós vimos que quem levou foi o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito para o deserto e voltou do deserto no poder do Espírito. Aleluia. E agora nós vamos no versículo 14, Lucas 4:14. Alguém, por gentileza, escreva aí nos comentários para ficar registrado para os nossos irmãos que vão ler depois, vão ver depois esta live. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 4 e versículo 14. E então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E eles disse-lhe: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a mulher viúva, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade estava edificada, dali para o precipitarem. Porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Até aí. Então nós temos aqui nessa leitura Jesus saindo do deserto e indo direto para a sinagoga. Amém? Então Jesus saiu do deserto e foi para a sinagoga.
Amém? Os irmãos estão acompanhando, estão me ouvindo bem? Tá tudo bem por aí na live? Aqui. Só atualizando aqui os comentários. Amém, graças a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele sai desse deserto e ele vai sendo conduzido pelo Espírito para esse lugar. Ele vai sendo conduzido por Deus e pelo Espírito agora para ir onde estava o povo, para falar no meio da sinagoga. E com grande poder, com grande autoridade, ele abre a Bíblia e ele começa a falar. Ele começa a ser conduzido, né? Então esse mesmo Espírito que o conduziu para ser batizado, o mesmo Espírito que o conduziu para o deserto para ser tentado, agora o Espírito conduz ele. E ele vai no poder do Espírito para a sinagoga. Então ele está caminhando porque era o plano de Deus. E tudo que Jesus faz, ele faz para cumprir o plano. Ele faz para cumprir um propósito. Jesus, ele é intencional. E ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo, mas ele está no centro, ele está protagonizando a sua própria história. Jesus, ele nasceu para cumprir um propósito, ele viveu para cumprir o propósito, ele morreu para cumprir o propósito. Todos os passos de Jesus eram passos que completavam a obra, aquilo que ele sabia que o Pai, né, o enviara para fazer, aquilo que ele tinha de revelação sobre o seu chamado, o seu propósito, ele andou no propósito. Isso é um ensino muito poderoso, porque muitas vezes nós estamos vivendo da nossa forma, do nosso jeito, e não estamos vivendo para cumprir o propósito. Não nos movemos de forma para cumprir o propósito. Não fazemos o que temos que fazer para que o propósito seja cumprido. E nós precisamos ser intencionais e tomar decisões e caminhar nas decisões que nos leva de encontro com aquilo que Deus projetou desde o princípio para as nossas vidas. O Espírito Santo está sobre mim e ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e restauração aos servos, e pôr em liberdade os oprimidos, e para pregar o ano aceitável do Senhor. Então, os passos, né, de Jesus no ministério, ele está sendo conduzido por Deus. Ele está permitindo o Espírito Santo conduzir ele, a fim de que tudo que havia sido escrito sobre ele, tudo que os céus haviam proclamado sobre Jesus, vá sucedendo. Ele entra no plano, ele entra para viver o plano, e Deus está convidando você esta manhã para entrar no plano de Deus, para entrar dentro do plano. Sabe, você já sabe que você é chamado, você já sabe que você tem um chamado de Deus, você já sabe que o Senhor te chamou, que você tem um propósito divino. Mas muitas vezes, sabe, é caminhos muito tortuosos, é andando muito fora do propósito, é fazendo coisas que não te dá destino, que não te põe na rota do teu propósito. Pare de se ocupar com coisas que não têm a ver com seu destino. Pare de se ocupar com coisas que não te levam para o propósito que Deus desenhou a respeito da sua vida. Ocupe-se com tarefas, com projetos que te levam para você ser o que Deus desenhou para você. Quantas vezes as pessoas, Deus falou que eu seria isso, que eu seria aquilo, mas elas estão vivendo uma rotina diária que não empurram elas para viver aquilo. Elas estão andando com amigos que não vão levar para aquele destino.
Elas estão tendo decisões dia após dia, que parece que elas estão adiando o propósito de Deus. Eu tenho uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã, esta manhã. Será que as suas decisões, elas te empurram para mais perto do propósito ou elas adiam? Elas estão adiando o seu destino em Deus, estão adiando o que Deus disse ao seu respeito. Eu quero dizer para você que você não tem o tempo todo do mundo, que a vida é muito curta, você não é imortal, né? Você não tem controle do amanhã. Nós temos o hoje, nós temos o agora. O passado você não tem mais controle e o futuro tampouco, você tem o hoje. E a minha pergunta é, hoje, você tem tomado decisões hoje que te levam para o seu destino e para o seu propósito? Ou você está embaraçado com as coisas da vida? Vê que trajetória em poucos dias. Chegou o tempo de Jesus, do ministério. Ele procurou João Batista, foi batizado. Em seguida ele foi para o deserto para ser tentado por diabo. Ele saiu do deserto, ele foi direto para a sinagoga, porque ele tinha a plena convicção do seu chamado. E ele então ele vivia para cumprir o propósito. Toda a vida de Jesus é para cumprir o propósito. Você precisa decidir hoje viver para cumprir um propósito. Escreva aí nos comentários. Viver para cumprir o propósito. Todos os dias, as suas pequenas decisões diárias precisam te empurrar para o seu destino. Viver para cumprir aquilo que o Senhor desenhou ao seu respeito. Amém? Na autoridade do nome de Jesus, eu decreto que o Espírito do Senhor está sobre você para romper todo cativeiro, toda distração. Eu me aproprio, decrete hoje, eu me aproprio da liberdade plena e da abertura dos meus olhos espirituais para receber a vida de Deus, para viver a vida que Deus sonhou para mim, para proclamar o ano aceitável do Senhor, trazendo restauração, cura e o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. Então Jesus, ele retorna do deserto e ele não volta arrastando os pés de alguém que está devastado, caído, porque ele sofreu as privações no deserto. Ele volta, como descreve o evangelista Lucas, ele sai do deserto no poder do Espírito. Ele tem uma firmeza nos olhos, ele tem uma firmeza nos passos, e ele caminha do deserto em direção a Nazaré. É a cidade onde o seu martelo de carpinteiro ecoou por anos. Agora, o martelo será a palavra que vai sair da boca dele. A palavra que ele mesmo inspirou desde o Éden. A palavra que é o verbo que se fez carne. Agora vai começar a martelar aquela palavra poderosa. E ele vai começar a liberar o propósito que Deus havia trazido ele como verbo, que ele encarnou no ventre de Maria. E ele não ficou perdendo tempo. Ele encarnou no ventre de Maria para cumprir um propósito. Ele não ficou distraído com as coisas desse mundo. Então ele entra na sinagoga, e então alguém vai lá e dá o rolo do profeta Isaías para ele, e ele abre o rolo, e com as mãos, aquelas mãos santas, que conhecem o peso da madeira, a textura do pergaminho, ele encontra o lugar exato, e ele vai passando ali aquele rolo, e ele encontra o lugar exato, e naquele silêncio que está diante daquele povo, em reverência à sua presença, agora, aquele povo cheio de expectativa para ouvir, aquele povo com os olhos fitos,
tem uma expectativa dos céus, tem uma expectativa da terra, para que Ele libere, e todo mundo olhando para Ele, o que será que Ele vai fazer? Sabe, eu quero te dizer que há uma expectativa dos céus sobre a sua vida. Tem uma expectativa do reino sobre a sua vida. Tem gente esperando na terra você se posicionar. Tem algo no reino do Espírito que só está esperando você se posicionar, para você abrir a sua boca e falar as palavras que vêm do reino, do trono da graça. As palavras, sabe, as ações, as atitudes. Tem gente esperando, sabe, tem os céus esperando por você. Tem uma expectativa, tem uma torcida. O mundo aguarda em ardente expectativa, a natureza aguarda em ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O inferno está esperando você cair. O inferno está esperando você desistir. O inimigo, os invejosos, a inveja, tem uma expectativa para que você... Até quando ela vai resistir? Até quando ele vai resistir? Mas tem uma coisa: você está sendo conduzido pelo Espírito, sendo conduzida pelo Espírito. Tem uma força sobrenatural conduzindo, e você não está arrastando os pés, você não está cambaleando e caindo, você está se levantando para uma marcha poderosa, para viver o plano de Deus. E você vai falar assim: dessa vez não, diabo. Dessa vez você não vai me ver tombar e cair. Dessa vez você não vai me ver eu ficar apegado com as coisas do mundo, liado com os problemas. Não, dessa vez você vai ver cumprindo um propósito. Deus me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, aquela sala cheia de gente, aquela sinagoga cheia de pessoas, e Jesus abre o rolo e ele começa a falar: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, e dar vista aos cegos, e libertação aos oprimidos. Jesus está ali proclamando, e quando ele fecha o livro e se assenta, aquele ar aquele peso daquele lugar, aquela expectativa daquele lugar, ele libera a palavra de sentença, dizendo: hoje se cumpriu essa escritura. Aleluia! Quando vai chegar o dia que você vai olhar para os principados, para a potestade, para as pessoas e dizer: eu estou verdadeiramente vivendo a cumprimento das promessas de Deus. Eu estou verdadeiramente vivendo hoje o cumprimento do que Deus disse sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha vida. Quando é que você vai se levantar para proclamar o que Deus vai fazer? E você vai dizer: estou vivendo, hoje está se cumprindo. Está chegando o dia para a sua vida, amém? Está chegando o momento para a sua vida. Deus está te levando para esse lugar. Você está se posicionando. Você está buscando o Senhor. Você está orando. Você está estudando a palavra. Você está tomando decisões firmes e corretas. E vai chegar o momento que você vai dizer: exatamente para isso que eu nasci. Foi exatamente para esse dia que Deus me preparou. Foi por isso que Deus me trouxe aqui. Foi por isso que Deus me sustentou até agora. Para cumprir, para chegar esse dia. Você vai viver, diga isso, declare isso: eu vou viver esse dia, eu viverei esse dia de cumprir as Escrituras, de cada promessa cumprida, de cada palavra que Deus falou sobre mim, sobre a minha casa, eu ver, não somente ver com os meus olhos, mas as outras pessoas vão ver, o mundo vai ver que eu estou vivendo as promessas, que está se cumprindo em mim. Sabe, não foi um discurso político que Jesus deu. Foi um aviso para o inferno. Foi um aviso de despejo para o inferno. Quando Jesus declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas.
Ele me enviou para proclamar a liberdade. Ele está dando uma voz de comando para principados e potestades. Ele está entregando uma carta de despejo para o inferno. Ele está dizendo, sabe de uma coisa? Até agora vocês estavam por aí fazendo bagunça, arruaça, prendendo as pessoas, escravizando as pessoas, mas cheguei aqui nesse lugar. Eu estou aqui porque eu estou para cumprir um propósito e eu estou ungido para isso. Então, portanto, inferno, portanto, diabo, se cuide, porque eu estou chegando. Eu estou aqui para libertar as pessoas, os oprimidos. Eu vim cumprir o meu propósito e Deus também está chamando você para que você se levante nesta manhã e diga da mesma forma como Jesus disse. Você se levante e comece a proclamar: a partir de hoje, inferno, fique, pois, vocês sabendo que eu me levantei para cumprir o propósito. Eu estou ungido, eu estou santificado, eu estou separado. Eu estou determinado a viver para a glória de Deus. Para viver para a glória de Deus, para ser tudo que Deus me fez para ser. E mais do que isso, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para libertar os oprimidos. Diabo, você não segura mais a minha casa, você não segura mais a minha família, você não segura mais o meu propósito. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou viver para cumprir o que Deus disse sobre mim. Então a unção do Espírito, lá no Jordão, né, com a palavra do Pai no batismo, o encoraja, dá a ele uma identidade, e ele sai desse Jordão no poder, cheio do Espírito Santo, e agora ele vai para o deserto, e ele tem um endereço. Ele vai para o deserto e é tentado para o diabo, mas ele sai de lá no poder do Espírito, e agora ele vai para a sinagoga e chega lá. Ele chega na autoridade, cheio de poder do Espírito. Agora ele tinha um endereço. Ele começa o ministério dele. E ele está destinado a ser resposta para a dor humana, flagelos da alma, da sua criação. E a partir daquele instante, a unção deixa de ser um conceito teológico e se torna algo, uma força poderosa. E onde Jesus reina, onde Jesus chega, onde Jesus vai passando, ele vai atropelando o reino das trevas, ele vai destituindo o demônio, ele vai arrancando as pessoas das trevas. E ele chega em Cafarnaum, um homem possuído por um espírito imundo. Em Cafarnaum, e aquele homem com espírito imundo começa a gritar, porque as trevas não suportam a fragrância daquela unção que Jesus carregava. Com uma palavra, Jesus expulsa aquele demônio. Ele entra na casa de Simão e toca a mão febril da sogra do discípulo. E a febre, reconhecendo a autoridade de quem criou a vida, retira-se imediatamente. E ele vai caminhando pela cidade. Ele sai da sinagoga e ele vai para a cidade. Ele vai onde está o pobre, ele vai onde está o oprimido, ele vai onde está o miserável, e por onde ele vai passando, os milagres vão brotando. Eu quero dizer para você que quando você andar no propósito, os milagres vão brotar ao seu redor. Quando você andar dentro do propósito, para cumprir o propósito, os milagres vão se manifestar na sua vida. Aleluia. E Jesus está em Nazaré, então, o seu ponto de partida, e ele vai demonstrando a autoridade divina ao expulsar demônios, ao curar a multidão, ao curar enfermidades. Ele revela o reino de Deus chegou, é chegado o reino de Deus. Com poder ele opera, com poder ele se move para transformar vidas, para estabelecer luz onde havia trevas. E os milagres não eram um espetáculo que Jesus queria fazer para ganhar aplausos, para ganhar atenção. Os milagres eram as credenciais
da unção que ele tinha. Cada cego que ele tocava passava a enxergar. E era uma história sendo escrita no plano da salvação. Cada leproso purificado, cada pessoa necessitada que ele encontrava, o vaso de alabastro se quebrava e o perfume que ele carregava era liberado. Aquele perfume, aquele azeite era liberado sobre a impureza, sobre os pecados. Ele encontrava gente vida torta e ele não acusava, mas ele dava uma nova chance e reescrevia a história. E as pessoas recomeçaram suas vidas. Quantas pessoas encontraram com Jesus e recomeçaram suas vidas do zero e foram totalmente transformadas? A mulher que tinha 5 maridos encontra Jesus no poço. E agora, de uma vida dissoluta, ela passa a ser uma pregadora. E o texto da palavra diz que ela voltou para o seu povoado. E ela começa a pregar naquele lugar e vem e dizer: venham ver o homem que eu encontrei, falou tudo sobre a minha vida. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. E daquela mulher, a cidade inteira conheceu a vida e o poder de Jesus. Porque quando uma pessoa ela encontra com a palavra de vida, ela é reconectada com o seu propósito e com o seu destino. Jesus não apenas fazia milagres porque era Deus, mas que como ungido, ele operava na dependência total do Espírito. E a multidão tentava retê-lo, fascinada pelo seu poder, pela sua cura, mas a unção tem urgência. A unção, ela tem que correr o trecho, a unção, ela tem que cumprir o propósito. Então uma pessoa que está ungida pelo Senhor, nada para ela. Ela não para na necessidade dos outros, ela não para na fofoca, ela não para na inveja, ela não para na ofensa, ela não para na festa. Ela segue o seu propósito, ela não para no entretenimento, ela não para. Jesus, ele amava as pessoas, mas ele não parava nas pessoas. Ele cuidava, ele tocava, ele curava, mas ele não parava ali e se quedava. Não, ele tinha um destino, ele tinha uma missão e ele ia sendo conduzido pelo Espírito Santo. Enquanto ele caminhava, ele liberava a unção. Isso significa que enquanto você estiver sendo conduzido pelo Espírito Santo, você vai ver milagres acontecendo, você vai ver gente sendo liberta, você vai ver milagres e sobrenaturais, mas o Espírito Santo vai te dar um caminho, uma marcha imparável. Aleluia! O ungido sabe que o azeite da salvação precisa encontrar cada pessoa, cada fresta de escuridão, cada ponto, cada lugar onde necessita dessa unção, e ele é conduzido. Então o plano perfeito de Deus está em plena execução. O carpinteiro de Nazaré agora está ali reconstruindo destinos, e ele ama fazer isso, e ele continua tocando as pessoas e movendo as pessoas para um lugar de cura. E cada lugar que Jesus passa, ele se comove pelo sofrimento das pessoas. Jesus ama as pessoas, ele está ali por pessoas. O coração de Jesus se move por pessoas. E ele começa a curar, começa a salvar, começa a libertar. E ele ama fazer isso. Em uma certa ocasião, Jesus olha para as pessoas e a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão, porque ele olhava para as pessoas e ele viu que elas eram como ovelhas sem pastor, que elas andavam como zumbis sem rumo e sem vida e sem propósito. E Jesus então ele se movia porque ele amava as pessoas. Mas ele amou tanto as pessoas que ele ia subir para o Pai e ele decidiu que ele não ia deixar as pessoas órfãos e que ele ia preparar de alguma forma, de algum jeito, ele ia preparar para que a cura continuasse, para que a transformação de vida continuasse, para que os milagres continuassem e que de alguma forma ele continuasse a mudar vidas, a transformar pessoas. Então ele disse:
Ficai aqui em Jerusalém, até que do alto vocês vão receber um presente. Então, depois que ele morreu na cruz do Calvário, os discípulos dele se reuniram num lugar chamado Cenáculo. E lá no cenáculo eles ficaram orando, até que o Espírito Santo desceu e encheu eles de poder. E aqueles discípulos, aquelas pessoas sem instrução, aquelas pessoas sem poder, sem entendimento, eles simplesmente saíram para a rua. Da mesma forma como Jesus veio do deserto, no poder do Espírito Santo, agora Pedro, agora Tiago, João, os discípulos de Jesus, saem para a rua no poder do Espírito. E o mesmo poder que encheu Jesus e o habilitou para fazer milagres, agora os seus discípulos estão na rua fazendo a mesma coisa. E é tanto poder que Pedro sai na rua e a sombra dele, a sombra de Pedro cura. Eles chegam num lugar, o livro de Atos vai dizer que eles chegam na porta do templo, na porta chamada Formosa, e ali tem um homem, e aquele homem pede uma esmola. Ele é um aleijado, ele é uma pessoa doente, uma pessoa inválida. E Pedro diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou, levanta e anda. E aquele homem naquele momento foi curado. Porque o poder que havia em Jesus estava sobre aqueles homens, aquelas pessoas, aqueles discípulos. E a boa notícia dessa manhã é que Jesus não parou de fazer milagres na vida das pessoas. Jesus não parou de transformar vidas, Jesus não parou de dar novas chances, novas oportunidades, Jesus não parou de mudar histórias. O mesmo Espírito que veio em Atos ainda está disponível e você pode dar continuidade, porque ele diz que os milagres seguirão os que creem, os sinais seguirão os que creem. E se você quiser viver para cumprir o propósito de Deus, se levante hoje no poder do Espírito, vá pelas vilas, pelos valados, pelas cidades, dizendo: é chegado o reino de Deus, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios e apregoai o ano aceitável do Senhor. Deus está chamando você, meu querido irmão, minha querida irmã, para andar no poder do Espírito, para andar cheio do Espírito. E você está jejuando, você está orando, você está buscando, você está lendo a Bíblia. Isso significa que tem um poder que está disponível para você. E você pode se apropriar desta manhã, dessa mesma unção, esta mesma unção. Se levante e vá espalhar a vida de Deus. Se levante e, como Jesus disse, você possa dizer esta manhã: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou para libertar os cativos, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, libertar os oprimidos e dizer: é o ano aceitável do Senhor. Levante-se e vá cumprir o seu propósito. Levante-se, saia do meio da bagunça, do imbróglio, para de se distrair. Vá cumprir o seu propósito. Tem unção disponível para isso. Tem poder disponível para isso. Tem graça disponível. Tem graça disponível. Se levante. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa manhã para liberar e compartilhar com você. Quero orar com você nesse momento. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Teu Espírito está sobre mim. Teu Espírito está sobre nós. E Ele nos ungiu para um propósito que vai além de nós mesmos. Nos ajuda a atravessar a barreira da limitação, do comodismo. Nos ajuda a nos livrar dos lios, das ataduras, das barreiras, das limitações e conquistar essa liberdade em Ti. Daqueles que esperam, tem muita gente esperando pelo nosso posicionamento, tem muitos presos, muitos doentes,
Muita gente precisando da libertação do Senhor. Tem muita gente esperando o nosso posicionamento. Que nós venhamos nos posicionar e avançar com fé e obediência para cumprir a missão que tu nos confiastes. Assim como Jesus cumpriu a parte dele, que nós venhamos cumprir a nossa. Assim como Jesus, o ungido, ele não poupou, não se poupou, ele liberou tudo que ele tinha que fazer, ele liberou tudo que ele carregava, toda essência, todo poder, ele liberou tudo. Ele ensinou, ele cuidou, ele amou as pessoas, ele tocou as pessoas, ele mudou a vida das pessoas, ele viveu para um propósito. Que nós venhamos nos levantar essa manhã e que a gente não fique devendo nada para essa geração e que tudo que está em nós seja derramado, que nós sejamos o verdadeiro vaso de alabastro quebrado, que derrama o perfume, que derrama toda a essência, que libera todo o perfume que carregamos. Que nós venhamos carregar o bom perfume de Cristo para todo lugar onde formos. Que a gente leve esse cheiro, o cheiro da vida, o cheiro da alegria, o cheiro da transformação, da unção, do poder do alto. Em nome de Jesus, que o Senhor habilite os teus filhos e filhas para ser o bom perfume de Cristo nesta geração. Levanta, Senhor, o fraco. Levanta o caído. Tira da rota da bagunça. Tira da rota da confusão. Tira da rota do entretenimento, do atraso, de pessoas que vivem liadas com as coisas e embaraçadas com as coisas e não cumprem o propósito que o Senhor desenhou. Solta as amarras, meu Deus. A tua palavra diz que a unção despedaça o jugo e eu oro nesta manhã. Solta as amarras. Quebra o jugo, mas que cada um essa manhã cumpra o seu propósito. Que cada um esta manhã se levante para viver a vida de poder. Para viver a vida que o Senhor desenhou. Eu oro para que o Senhor levante cada obreiro, cada obreira, cada irmão, cada irmã. Cada pessoa que esta manhã seja levantada por Ti para cumprir um destino poderoso. Assim eu oro no nome de Jesus. Peço a Sua graça sobre nós. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. Guarda o Teu povo, guarda a nossa igreja. Guarda o nosso povo, meu Deus. Eu oro agora que o Senhor levante os obreiros da Sua obra. Que o Senhor levante o propósito de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu destino, em nome de Jesus. Amém. Hoje é miércoles, quarta-feira. Temos um grande dia pela frente. Eu e a pastora Fabi, daqui a pouco estaremos na Avenida Navarra 65, cuidando, pastoreando, discipulando o coração dos irmãos da igreja. E se você deseja, poderá estar conosco logo mais. Esperamos você nesse dia. Pela tarde estaremos com o discipulado coletivo, com os irmãos que assim desejarem. Estaremos às 18 também. Estaremos o dia todo e às 18 horas um discipulado coletivo. Se você tem a possibilidade, vá essa manhã conosco na mesa. Vá na mesa conosco, a mesa do discipulado, ou pela noite. Mas estamos lá na igreja para servir os irmãos. Amém? Espero você amanhã, no mesmo horário. E Deus te abençoe o seu dia. Amém? Glória a Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Muito bom dia. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe. O Espírito do Senhor está presente para consolar,
Deus abençoe. Até amanhã. exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. Amém. É Deus com a Amém. gente exalando Também amo vocês, vida. Rebeca. Deus abençoe. Mandu, Deus abençoe. Rafa, Simone, Pablo, família Cenáculo, Deus abençoe vocês. Paz, Senhor.